uma alegria muito, muito grande estar aqui. Eu reforço o agradecimento ao pastor Amadeu, à pastora Anísia, por ter nos convidado para trazer aqui um pouquinho do que o Senhor tem feito através de nós para um público tão seleto, porque aqui só tem pais e mães de multidões, amém, gente? Quem aqui é apaixonado, só levanta a mão quem for apaixonado pela expansão do reino de Deus. Então eu tenho certeza que todos vocês que levantaram as mãos vão abrir o coração para que Deus, que tem um recado para trazer através da minha vida, encontre corações disponíveis, corações abertos a receber o novo de Deus, a receber algo novo de Deus, porque a gente fala muito que a visão celular, ela é muito simples, ela é muito simples, e Bianca aqui na palestra anterior, falou o texto-chave da visão celular, que está lá em Mateus 28, a partir do versículo 18 até o 20, ela botou aqui do 19 ao 20, mas que por conta da autoridade que foi dada ao nosso Senhor Jesus, Ele nos dá uma comissão. A missão é do Senhor, a missão não é nem da igreja, a missão não é nem nossa. O maior interessado na expansão do reino de Deus é o próprio Senhor. O maior beneficiado somos nós, mas o maior interessado é o Senhor. Mas o Senhor nos ama de tal forma que Ele comissionou a igreja para fazer isso. Então, apesar da missão ser do Senhor, Ele confiou essa missão a cada um de nós, que somos igreja. Amém, gente? Amém. Então, vou falar sobre um assunto que eu sou apaixonado. Se eu sou apaixonado por discipulado, eu sou também apaixonado pelo crescimento da igreja do Senhor através dos relacionamentos intencionais e de forma muito específica, através dos eventos de colheita. Mas antes de falar sobre esse assunto especificamente, 2 pontos que precisam ficar assim extremamente claros em relação a tudo que acontece na visão celular. E eu vou usar o exemplo do discipulado, porque foi o assunto que veio antes. Mas tudo na visão celular só faz sentido com quem é membro da igreja. Não faz nenhum sentido, por exemplo, discipular pessoas fora da igreja, do mesmo jeito que não faz nenhum sentido ser discipulado por pessoas fora da igreja. Por que que isso não faz sentido? Porque discipulado não é algo que é só espiritual, não é algo que é só pessoal, não é algo que é só profissional, não é algo que é só ministerial. Quando a gente fala sobre discipulado, a gente fala sobre um cuidado integral. Então é um cuidado que vai passear por todas as áreas da vida da pessoa. Por isso que só faz sentido para quem é membro da igreja. Por quê? Porque se você discipula alguém que é membro de outra igreja, como você vai mexer na área ministerial? Se essa pessoa vive uma outra realidade ministerial, em vez de contribuirmos para a expansão do reino de Deus, a gente vai contribuir para uma bagunça, a gente vai contribuir para uma desunião do reino de Deus, porque de forma inevitável vai levar a pessoa a comparações. Falar, mas na minha igreja não é assim, na minha igreja não é assado. E quando a gente fala então de um discípulo que é membro da igreja, sendo discipulado por alguém que é membro de outra igreja, é a mesma lógica. Você vai beber de 2 fontes diferentes. Em vez disso ser algo positivo, isso vai gerar de novo comparações, vai levar a uma não submissão, entendendo que nessa sociedade que a gente vive, submissão é palavrão. Por que é palavrão? Porque o mundo não conhece isso. Porque o mundo não conhece a missão de Deus. Submissão não é ser uma pessoa que segue outra de maneira completamente cega.
Submissão é algo que é voluntário, não é imposto. Só há submissão quando eu decido me colocar debaixo de uma cobertura, debaixo de uma autoridade, e por conta disso, eu estou debaixo da mesma missão. Amém, gente? Quem está entendendo? Ficou muito claro? E outro ponto que precisa ficar muito claro a nível de discipulado. Quer falar alguma coisa? Pode fazer uma pergunta. Não, eu entendi. Eu vou pegar um exemplo sem citar exceções, porque para toda regra, na verdade, para a gente entender, a regra, ela serve para ajudar um princípio a ser seguido. Então, quando aquele princípio ele vai continuar sendo seguido, ainda que haja uma quebra da regra, está valendo, está funcionando. Então, por regra, a nível de princípio, o ideal é que seja da mesma igreja local. Por quê? Porque aquela, ainda que haja num ministério em que tem uma igreja sede com suas igrejas filhas, dependendo da nomenclatura, igrejas campus, igrejas filiais, vamos dizer assim, cada ministério tem um jeito diferente, congregações, mas a nível de igreja local, existe um pastor daquela igreja local. E aqui na figura do pastor da visão é a pastora Anísia. Então, Deus dá uma direção para o anjo da igreja. E aqui na figura do pastor da visão celular, representando então, nesse sentido, o anjo da igreja enquanto a visão celular. Ainda que tenha uma visão macro, a visão que Deus dá de como vai fazer com que aquela visão macro seja vivida, cada igreja local tem uma forma diferente. Então, o que a gente estimula é que seja debaixo da mesma igreja local. E quando a gente vai para discipulado, para ficar ainda mais claro, Nova Iguaçu são 4 redes. O que a gente estimula é que o discipulado aconteça entre 2 pessoas da mesma rede. Porque mesmo numa igreja local, a direção da igreja, quem recebe é o pastor da visão. No caso, para eu não correr risco de falar bobagem, eu vou usar o exemplo lá de Nova Iguaçu. Pastor Rubem é o anjo da igreja, ele recebe uma direção do Senhor. A maneira com que eu vou conduzir a rede vermelha para andar naquela direção, é um pouco diferente da maneira com que o pastor Igor vai fazer. É a mesma visão, é a mesma direção, mas as características de cada rede vão ficar muito parecidas com a característica do pastor daquela rede. Então, um discipulador, digamos, da rede branca, que é do pastor Igor, discipulando um líder de célula da rede vermelha, isso, na gigante maioria dos casos, vai causar mais problema do que solução. Amém? Então, de novo. Oi, pastor. Tá bom, aí o que a gente pode fazer talvez no final, então, tá bom. No final, então, da palestra, a gente abre um pouquinho para mais algumas perguntas, e você que é um pai, uma mãe de multidões, é claro que você vai pegar aí um papelzinho, vai anotar algumas coisas, seu celular, não é não? Amém, gente? Amém, não? Sem amém? Amém. Então, já entrando especificamente aqui no tema, pode passar? Algo que a gente precisa entender de forma muito clara é que tudo o que a gente pega como base é a palavra do Senhor. Isso não pode ter nenhuma dúvida no coração de nenhum de vocês. Isso vem da palavra do Senhor. A visão celular nasceu no coração de Deus, não foi algo inventado
por pessoas, não é algo nem novo, porque a palavra do Senhor, quando a gente vai para Moisés, Moisés recebe um puxão de orelha de Jetro, que era uma pessoa que tinha menos unção do que ele, mas porque ele reconhecia ser uma autoridade sobre ele, ele se submeteu de forma voluntária a um conselho que uma pessoa que não foi instrumento de Deus para abrir o mar vermelho, não foi instrumento de Deus para chover fogo do céu na forma de pedras, não foi usado pelo Senhor para enviar praga nenhuma. Moisés foi esse instrumento, Jetro não foi. Mas Moisés reconheceu aquela cobertura espiritual, ouviu o conselho, foi exortado, seguiu, e ali nasceu a visão celular de forma muito clara. E quando a gente pega o povo de Israel, era organizado em tribos, que era organizado em famílias, de forma muito clara. Então não é nada novo, mas a visão celular, que se baseia na visão MDA, tem alguns livros, referências, para tornar de forma mais clara como é que a gente faz isso. Como é que a gente vive essa proposta que é bíblica, mas que tem várias formas diferentes de viver essa proposta bíblica. Amém, gente? E esse assunto que eu vou falar, boa parte do conteúdo está nesses 3 livros, tá? E a visão celular, com base na visão MDA, usa 5 livros como base, tá? Que é Treinamento de Líderes de Célula, TLC, Fator Barnabé, Purê de Batatas, Discipulado 1 a 1 e 8 hábitos de um líder eficaz de pequenos grupos. Esse é um nome compridão, de vez em quando eu erro a ordem das palavras. Tá? E esse assunto que eu vou falar, ele toma como base esses 3 livros, Fator Barnabé, Treinamento de Líderes de Célula e o Purê de Batatas. Tá bom? Eu não sei se eu cheguei a passar para a pastora Anísia um link onde é que pode comprar esses livros. A gente tem tentado, na sede da IBA, conseguir mais livros para também disponibilizar, tá bom? Mas aí você pode procurar a pastora Anísia, que ela vai te dar aí uma direção. Amém, gente? Pode passar? Então, existe um outro texto que a gente precisa entender. Como eu falei, visão celular, ela é muito simples. Mas cada detalhe que a gente aprende ajuda a melhorar, ajuda a espalhar com mais eficiência o reino de Deus. Tá? Então, lá em Mateus 9, de 35 a 38, está assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Daqui eu queria tirar o primeiro ponto, que é muito importante para isso tudo que eu vou falar sobre eventos de colheita, mas é que a colheita ela não vai ficar pronta. A gente não precisa orar ao Senhor pedindo que o Senhor prepare os campos. A gente não precisa orar ao Senhor: Senhor, envie pessoas sedentas pelo Senhor. A gente não precisa orar ao Senhor para que o Senhor coloque ao nosso redor pessoas que desconhecem o Evangelho, que estão perdidas e que carecem da misericórdia de Deus. Porque a palavra do Senhor já garante que a seara ela já está pronta. A seara ela já é grande. Isso quer dizer que os campos estão prontos. O que falta? Não falta perdido. Não falta. Não falta perdido passando por problemas que transformam o coração dele de pedra num coração amolecido. Não falta esse tipo de gente. O que falta são trabalhadores de 2 categorias que a gente quer que façam parte da mesma categoria, que são trabalhadores disponíveis
e trabalhadores preparados para aquela colheita. Porque tem colheita que você vai precisar ajoelhar, você vai precisar arrancar, porque senão não vai sair. Tem outra que você passa a máquina e sai. Tem tipo de colheita que você tem que tacar fogo antes, porque senão não vai sair. Vocês estão entendendo, gente? Então não basta ser um trabalhador preparado, porque se ele não for disponível, ele não vai dar conta da seara que é pequenininha. Ela é grande. E a palavra, inclusive, garante que a seara vai ser sempre maior do que o número de trabalhadores. Mas isso não quer dizer que a gente vai, se a seara vai ser sempre maior, então eu vou ficar satisfeito com a quantidade de trabalhadores. Não, porque o Senhor Jesus, que é o nosso dono, e porque toda a autoridade foi dada sobre Ele, é que Ele nos deu uma missão que é dele, mas Ele confiou a nós, que é, façam discípulo de todas as nações. Como? Ensinando a obedecer. E quando a gente ensina a obedecer, elas são batizadas no nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Só que tem gente, quando encontra esse texto, acha que a gente tem que orar ao Senhor e vai começar a cair do céu o trabalhador pronto. E não é isso que a palavra do Senhor mostra, porque discípulo não cai do céu. Discípulo, ele é formado. Discípulo sequer é treinado. Porque o treinamento é algo que tem data de início, data de fim. Mas formação é algo continuado. Quem é da área da educação vai entender o que eu estou falando. Porque ainda que a fase da escola termine, a formação de um indivíduo é continuada. E só para quando o indivíduo quer parar. Porque enquanto uma pessoa buscar formação, ela vai encontrar conteúdo para que ela seja formada. Amém, gente? Então nós precisamos orar sim, para que o Senhor envie trabalhadores, mas fica tranquilo, que Ele vai mandar. Mas passa por nós, formá-los, levá-los a entender que foram chamados pelo Senhor para servir ao Senhor. E isso passa por trabalhar no sol quente, trabalhar num solo rachado, preparar o solo, ver como é que está a saúde da planta. Mas aqui a gente não está falando de agricultura. Amém, gente? Pode passar. Então, qual é o papel principal da célula? Isso é algo que precisa ficar tatuado no coração. Se fôssemos esotéricos, caso que nós não somos, mas eu diria que isso deveria ser um mantra, algo que você repete para você, mas é algo que você precisa tatuar no seu coração, é algo que você precisa imprimir num papel e colar na geladeira, no espelho, porque enquanto a gente não entender isso, enquanto isso não estiver gravado no nosso coração, enquanto isso não escorrer na corrente sanguínea, a gente vai acabar focando no que é importante, mas não é prioritário. A gente confunde muito coisas importantes com coisas que são prioridades. E a prioridade, ela está acima daquilo que é importante. Amém, gente? Então, a função principal da célula é evangelismo e integração. Pastor, o que isso quer dizer? Que o papel principal da célula é ganhar pessoas para Jesus e integrar essas pessoas na vida da igreja. Começa como? Com cada um de nós entendendo que o nosso foco não é no que está desviado. Não é naquele que é membro de uma outra igreja e está meio frio. Esse não é o nosso foco. Com muito amor, com muito respeito, se ele chegar na célula, a gente vai amar, a gente vai cuidar, a gente vai investir, mas a gente não vai atrás. A gente vai atrás de quem? Do perdido. Aquele que, se Deus nos escolheu como instrumento para chegar até Ele, se a gente não for até Ele, Ele não vai até Jesus. A gente precisa entender que tem um povo que Deus deu para a gente. Ontem eu estava lendo sobre Jonas. Aquela cidade de Nínive era
um povo separado por Deus para que Jonas fosse até lá e anunciasse que se eles se arrependessem, eles não seriam destruídos. Se Jonas não fosse lá, aquele povo não ia se arrepender e aquele povo ia ser destruído. A gente precisa entender isso. Então, nós precisamos ser intencionais para ir atrás do perdido. Como? Distribuindo panfleto? Com muito amor, com muito carinho. A gente faz isso também. A gente distribui panfleto, a gente faz evangelismo criativo, a gente levanta a placa, a gente faz um monte de coisa. Mas esse não é o evangelismo estilo de vida. Esse é o evangelismo evento. Mas aqui eu estou falando do evangelismo estilo de vida, em que eu vou buscar relacionamentos intencionais com pessoas que odeiam Jesus. Mas que, porque gosta de você. E ela não vai gostar de você porque sim. Ela vai gostar de você porque você é intencional em ser gostado por ela. Então a gente precisa criar relacionamentos intencionais com pessoas que odeiam Jesus. Porque a gente primeiro ganha para a gente. E porque a gente é membro de uma célula, como a Bianca falou, membro comprometido de uma célula, e entende que nós somos célula, porque entendemos que nós somos igreja, a gente agora vai convidar para o encontro semanal da célula. Olha que coisa importante ter um encontro semanal, porque é algo que eu sei quando, que dia, em que local eu vou convidar. Tem data, hora e local marcado, então não preciso nem me preocupar em organizar nada, porque aquilo vai acontecer. Eu tenho que me preocupar em convidar e ir até lá, e levar, e estar junto. E essa pessoa então que era inimiga de Jesus, mas é seu amigo, porque você convidou. Por mais que a gente queira espiritualizar e falar assim, não, as pessoas vão chegar por causa de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, com muito carinho. Só chega numa célula por causa de Jesus quem é crente. E o nosso alvo não é o crente. O crente nem gosta de Jesus. O não crente nem gosta de Jesus. Ele odeia Jesus. Como é que ele vai chegar lá por causa de Jesus? Ele vai chegar lá por causa de você. Porque ele gosta de você. E é por isso que a gente tem um lema. Todo lar uma igreja. Todo crente um ministro. Todo líder um pastor. Esse é o alvo da visão celular. Para que cada lar de um membro da igreja se reúna ali pelo menos uma célula. Porque vão ter casas, vou dar o exemplo da minha casa. Tem pessoas que vão chegar na minha casa, qual é o seu nome? Mas não vão chegar na casa da Marielle. Por quê? Tem a questão logística, mas esse não é o principal fator, é a afinidade. Porque tem pessoas que gostam de mim, que não gostam da Marielle. Mas olha que bacana, tem pessoas que vão chegar na casa dela, que não vão chegar na minha casa. Por quê? Porque gostam dela, mas não gostam de mim. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando ela chega num lar, que ali se reúne um povo cheio do Espírito Santo, que é intencional em fazer com que aquela pessoa se sinta parte, meu Deus, que coisa poderosa. Por isso que a Bianca falou, né, que o visitante, ele é a pessoa mais importante do encontro da célula. Claro, gente, tem que ficar muito claro, Jesus sempre. Mas aqui falando de pessoas ali do convívio. A mais importante não é o líder da célula, não é o membro da célula, não é nem o supervisor que foi lá visitar, é o visitante, porque esse está perdido. Mas chega num lugar, transbordando o Espírito Santo, pessoas intencionais em fazer com que ele se sinta parte. Meu Deus, na outra semana ele volta. Imagine que coisa linda. Pessoa odeia Jesus, mas gosta de quem convidou. Chegou lá porque aquela pessoa convidou, porque foi ela que convidou. Às vezes ela até teve que levar, até teve que usar um recurso que é baixo, mas funciona. Olha, tem um empadão lá na célula, rapaz. Tem um cachorro quente. Não tenha vergonha de fazer isso, tá, gente? Isso funciona. Se o mundo tem estratégias para ganhar as pessoas, nós temos estratégias para ganhar as pessoas, nunca mentindo. Porque é verdade, tem um empadão gostoso. Amém, gente? E a pessoa chega lá e tem um povo cheio do Espírito Santo que ama. E agora, acabou ali o momento do encontro, vai para o lanche. Cara, esquece o membro da célula, esquece. E aí agora, aquele visitante que chegou na célula porque a Marielle convidou, aí agora está toda a célula conversando, perguntando, sendo verdadeiramente interessado, batendo um papo, oferecendo
um copo de suco, de refrigerante, oferecendo um bolinho, trocando uma ideia, pega o WhatsApp. Aí quando a pessoa sai dali e vai embora, já começa a pipocar no celular dela agora a mensagem de outras pessoas que estavam na célula. Ela vai se sentir amada ou não vai? Ela vai querer voltar ou não vai? Ela vai querer voltar. Só que agora ela está integrada na vida da célula. Depois que ela se integra na vida da célula, a gente tem que ir para o último passo, que é integrar na vida da igreja. Agora não a igreja, microigreja, hiperlocal, mas agora a igreja local. Um único lugar em que tem pregação, porque no encontro da célula tem bate-papo, tem integração, tem a pessoa podendo falar, porque as pessoas estão interessadas no que elas querem falar, não no que os outros querem falar. E quando o não crente fala, por mais que ele fale um monte de bobagem, não escandaliza não, tá? Mas ainda que ele fale palavrão, ainda que ele fale uma heresia, e aí você não olha feio, não corrige, continua lá no bate-papo, integra, ainda assim manda uma mensagem de WhatsApp, pô, vem na semana que vem, gostei tanto de você e tal. Meu Deus, eu quero viver esse negócio aí. Poxa, vocês vão no culto, né? Oh, vamos lá com a gente. Ah, eu não gosto desse negócio não, mas vocês me chamaram, eu vou. Aí chega num lugar, lembra que ela já está ali, ó, o Espírito Santo, cutucando no coração, porque ela está num grupo transbordando o Espírito Santo, sendo amada, sentindo parte. Chega num lugar que está derramando o Espírito Santo, uma palavra que é para a igreja. Ah, é só a cereja do bolo. Aí faz o apelo, a pessoa já tinha entregue a vida para Jesus, ela só não tinha formalizado isso. Quando a célula entende isso, todo o resto faz sentido. O jeito que a reunião é organizada é pensando justamente nesse passo a passo. Enxergar uma pessoa que odeia Jesus, odeia a ideia de igreja, como eu fico feliz. Isso já não acontece há algum tempo, porque desde que eu fui consagrado pastor, que as pessoas já sabem que eu sou pastor, então elas já imaginam que tudo que eu vou chamar para fazer tem a ver com igreja. Mas antes disso, nas primeiras células, eu gostava demais quando alguém virava para mim e falava assim, Prego, meu sobrenome é Prego, tá gente? Não é xingamento não. Prego, nunca vou pisar na igreja. Esse negócio de igreja não tem a menor chance, você nunca vai me ver na igreja. Só que ele estava falando isso dentro da minha casa. Aí eu começava a rir. Por que você está rindo? Porque você está na igreja aqui. Como assim? Aqui reúne uma célula aqui. Você está na igreja. É mesmo, é mesmo. Então você não odeia a igreja, você odeia a ideia que você tinha de igreja. Amém, gente? Quem está entendendo? Pode passar. Então, essa intencionalidade, esse caminho faz com que todo o resto faça sentido. Então, a gente precisa entender, reforçando aqui, é que a gente precisa ser intencional em criar relacionamentos com o perdido. E se tem uma coisa que crente é ruim de fazer, é isso. A gente é muito ruim de fazer isso. Porque a gente pega um texto que está escrito na palavra do Senhor, que a gente não pode sentar na mesa com os escarnecedores, e a gente confunde. A gente confunde. Se fosse isso, Jesus não ia na casa do Zaqueu. Ele não ia lá comer, ele não ia se convidar para ir lá. O Zaqueu era escarnecedor, gente, era ladrão. Ele foi lá na casa do cara, desce aí que eu vou lá lanchar com você, ainda era pidão. Era isso mesmo, vou lá à sua casa. Oxe, claro, vamos lá. Então, a gente precisa entender que a gente vai precisar ir atrás do perdido. E é por isso que a gente precisa estar debaixo de cobertura espiritual, porque se a gente fizer isso sozinho, na força do braço, a gente vai desviar. Claro que a gente vai desviar. Mas quando a gente faz isso debaixo de cobertura, tem o meu líder de célula, tem o meu supervisor, tem o pastor de rede, tem o meu discipulador. Olha quanta gente que é nossa cobertura, para quando eu estiver buscando amizade com quem odeia Jesus, me ajudar. Caramba, poxa, eu fui atrás daquela pessoa, e aí, rapaz, ela só vive em bar, e aí me convidou para ir no bar, eu quis ir para o bar, poxa, me ajuda nisso. É melhor confessar uma tentação do que um pecado. Vocês estão entendendo? A gente precisa ir atrás, precisamos ser intencionais. A gente, quando vê uma pessoa no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa vizinhança triste, querido, pergunta, mas seja verdadeiramente interessado. Está tudo bem? Eu sei
que um monte de gente faz isso, porque eu fazia isso. Eu ficava dentro de mim e falei assim, fala tudo, fala tudo, fala tudo. Porque se a pessoa fala assim, não está, lascou, agora eu vou ter que perguntar o que aconteceu. Eu vou ter que gastar tempo. Querido, mas essa é a melhor oportunidade do mundo. Porque a pessoa, quando está passando dificuldade, você fala assim, posso orar por você? Só aconteceu comigo uma vez da pessoa falar assim, não, pode não. Ah, tá bom, perdão. Em todas as outras, a pessoa fala assim, claro que você pode. Aí você orou. E aí no dia seguinte, como é que você está? Às vezes a pessoa fala, continua a mesma porcaria. Talvez ela fale, meu Deus, aquela oração mudou minha vida. Querido, então faz o seguinte, poxa, terça-feira, na minha casa, estou falando agora de mim, terça-feira, na minha casa, 8 horas, a gente faz um bate-papo. E tem um momento lá que a gente ora todo mundo junto. Tem até um momento que é muito bacana, que é a cadeira do milagre. Você vai sentar lá e a gente vai orar sobre a sua vida. Vamos lá? O não você já tem. Você vai correr o risco dela aí. Amém? Então, a gente, primeiro, transformamos inimigos em amigos nossos. Depois, amigos em irmãos salvos em Cristo. Para depois, esses irmãos se tornem discípulos e esses discípulos se tornem líderes. Então, esse é o caminho de Senhor, manda trabalhadores. O Senhor manda trabalhadores, mas às vezes não tem cara de trabalhador. E a gente vai precisar formar. Amém? Pode trocar? Assim, isso é só uma observação. Aqueles que são apaixonados por pessoas sendo convertidas, pessoas entregando a vida a Jesus, que são todos vocês que estão aqui, amém, gente? Nós temos uma tentação, e eu diria que isso é uma tentação mesmo, porque Satanás, ele não acusa só com mentira. Satanás também acusa com verdade, mas até quando ele fala a verdade, ele está mentindo. Ele é miserável assim mesmo. Então, tem dentro de nós aquela vontade que a pessoa tome logo uma decisão por Jesus. Então, muitas vezes a gente fica concentrado em levar a pessoa a externalizar uma decisão com Jesus. Não, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você tem que entregar a vida a Jesus, você tem que entregar a vida a Jesus. Levanta a mão, senão você vai para o inferno. Quando, na verdade, não é isso. Porque não somos nós que convencemos. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel de colaborador com o Espírito Santo é levar aquela pessoa a ficar com o coração mole. A quem já lutou a ficar com a guarda baixa. Porque quando a pessoa está com a guarda alta, muros são levantados. E por mais que o Espírito Santo esteja falando, o coração está duro. A mente está fechada. Ela não está ouvindo a voz do Espírito Santo. E o nosso papel é colaborar para que isso aconteça. E a melhor forma de fazer isso, ela se sentindo amada por você. Porque você é verdadeiramente interessado nela, é verdadeiramente preocupado com ela, verdadeiramente investe tempo na vida dela e quer que ela esteja perto. Porque vai é muito menos eficiente do que vamos. Vai funciona para um pingadinho de gente. O vamos funciona para muito mais gente. Quem está entendendo? Amém? Então, a gente precisa ficar pouco preocupado com a pessoa tomar uma decisão com Jesus e muito preocupado com ela ser integrada na vida da igreja. Mas quando a gente tenta integrar alguém que odeia Jesus, odeia a ideia de igreja, direto na vida da igreja, o que a gente vai fazer? Não vai contribuir positivamente. Ah, você tem que vir comigo na igreja. Você está doido, vou nada. Ficar lá 2, 3 horas, vou ficar dando dinheiro para pastor, vou de jeito nenhum. Pô, querido, se soubesse a alegria que é ofertar, a alegria que é devolver para o Senhor 10%, para o Senhor abençoar os outros 90%. Mas não vai adiantar, ele odeia Jesus. Ele não faz a menor ideia do que seja isso. E aí o que a gente faz? Não, querido, então, vem cá, vamos ser amigos, vamos conversar. Poxa, vem agora, não só ser meu amigo, mas dessa galera aqui bacana. E agora ele se sente parte, é amado, algo que o mundo não oferece, o mundo não oferece isso. O mundo oferece um cheiro disso, mas não tem nada a ver com isso. O mundo quer que a pessoa faça parte para ela ficar afastada do Senhor, não quer integrar ninguém.
ela quer enganar as pessoas. O amor, doação, é só Jesus que faz isso, gente. A gente só faz isso porque o Espírito Santo está na gente, senão a gente também não fazia. Então, quando a gente integra a pessoa nesse passo a passo, e ela é integrada na vida da igreja, fica tranquilo, que enquanto ela estiver integrada na igreja, o Espírito Santo está agindo. Em algum momento ela vai entregar a vida ao Senhor Jesus. E quando ela levantar a mão, não vai ser uma emoção. Dói no meu coração quando eu vejo uma pessoa vindo 10, 15, 20 vezes, entregando a vida ao Senhor Jesus. Porque ela está tendo, na maioria das vezes, emoções. Ela está tendo sentimentos. Ela está tendo experiências. Mas ela não está entregando a vida dela ao Senhor Jesus. E quando a pessoa se sente parte, não tem como. Não tem como. Ou ela corre, ou ela vai entregar a vida a Jesus. Não tem jeito. Amém? Pode passar. Então, pode passar também. Que vai fazer mais sentido isso aqui. O outro slide estava só falando sobre a melhor forma da gente realmente desenvolver vínculos é através de eventos sociais. E isso tem muito a ver com investir tempo. Como eu falei, nós precisamos ser intencionais no que a gente faz e verdadeiramente interessados. Porque tem um livro, foi escrito por um cristão, Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro que eu sugiro para todas as pessoas da existência, mas aquele que já entendeu que foi chamado pelo Senhor Jesus para ganhar gente, então precisa mais ainda. E é muito bacana porque um dos capítulos ele fala justamente sobre isso, ser verdadeiramente interessado. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa te falar alguma coisa, você vai escutar a pessoa para escutar a pessoa e não para responder. Isso parece um negócio meio óbvio, mas a maioria de nós, numa conversa, a gente não está ouvindo o que o outro está falando. A gente está esperando uma brecha para falar. A gente está esperando uma brecha para dizer o que a gente pensa. A gente está esperando aquele argumento para a gente poder entrar e falar. E isso não é ser verdadeiramente interessado. Ser verdadeiramente interessado é realmente ouvir o que a pessoa está falando. É realmente prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. É realmente levar em consideração aquilo que ela está falando. Por quê? Quando a pessoa percebe que você está verdadeiramente interessado nela, a vaidade dela sobe. Mas enquanto a vaidade sobe, a guarda baixa. Aí o Espírito Santo entra. Quando a pessoa, por mais que ela fale coisas que vão totalmente contra a palavra do Senhor, mas a gente é verdadeiramente interessado e não responde a resposta quando a gente conversa, quando a gente leva em consideração, quando a gente realmente fala, é interessante isso que você falou, bacana. Eu penso de um jeitinho um pouco diferente, por mais que seja completamente diferente. Eu penso um pouco diferente, mas isso que você falou é tão bacana. E aí num outro, tirando agora de dentro da palavra e fora da palavra, às vezes você é zero interessado. Vou pegar aqui um exemplo muito prático, muito prático. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que desisti do futebol há um tempão atrás. Desisti desse negócio, por uma série de razões. Mas tem várias pessoas ao meu redor que são apaixonadas por futebol. O que é ser verdadeiramente interessado? É o camarada que é fãzão de um time. Enquanto o cara estiver falando daquele time, aqui dentro está, meu Deus do céu, não quero saber disso. Mas eu presto atenção, eu pergunto. E aí, numa outra conversa, para mostrar que você é verdadeiramente interessado, o que você vai fazer? E aí, cara, como é que ficou lá? O negócio lá do jogo, você estava torcendo, você foi lá, foi bacana, não foi bacana, foi legal. Poxa, eu até vi que aquele jogador que você gosta, mas eu não gosto de futebol. Mas porque eu sou intencional e eu quero ganhar aquela pessoa para Jesus, eu vou ser verdadeiramente interessado naquilo que ela é interessada. Desde que isso não me tire dos caminhos do Senhor. Quem está entendendo? A gente não precisa focar em 10, a gente foca em 1. E quando a gente integra esse 1, o que a gente faz? Agora é com a célula, agora eu vou para outra pessoa. E quando a gente percebe, são multidões que entregaram a vida a Jesus através de cada um de nós. Amém, gente?
Então precisamos ser intencionais, gastar tempo. E eu prefiro chamar investir tempo. Porque quando a gente gasta, não tem nenhum retorno. Mas quando a gente investe, tem retorno. E a lógica do reino de Deus é o que eu invisto na vida de uma pessoa, tem retorno para ela. E quando tem retorno para ela, eu sou interessado que tenha retorno para ela, para que ela encontre Jesus, para que ela mude o endereço eterno do inferno para o céu. Essa é a lógica do reino de Deus. Quando isso acontece, aí eu acumulo tesouro no céu. Mas se eu quiser ir atrás de um benefício para mim, eu até vou receber esse benefício e vai parar ali. É o Senhor Jesus que fala isso. Que quando a gente vai atrás de um benefício terreno, a gente até vai conseguir. E vai parar ali. Mas quando a gente tem o coração do Senhor, que é um coração doador, e faz por amor ao outro, pensando no benefício do outro, pensando na salvação do outro, na transformação do outro, na salvação da casa do outro, na transformação da família do outro, e investe tempo no outro, a gente acumula tesouro no céu. Essa é a lógica do reino de Deus. Pode passar. Então, sendo agora extremamente prático, existem dois conceitos que têm uma ideia parecida, mas os objetivos são diferentes, tá bom? O primeiro que eu quero falar é o assunto, né, chave dessa palestra, são os eventos de colheita. E o que é um evento de colheita? É a gente entender que a seara já está pronta, a colheita está ali, só falta a gente fazer a nossa parte. Então, são eventos em que nós somos intencionais a estimular cada membro da célula, cada membro da igreja que for participar, a levar pelo menos uma pessoa que não conhece Jesus. Esse é o conceito. Para quê? Para que essas pessoas que odeiam Jesus, odeiam a ideia de igreja e nem no encontro da célula quer ir. Nem no encontro da célula. Porque é um negócio que ela já entendeu, que tem uma regularidade. Então, Satanás ele é ruim demais, gente. Ele não quer que a pessoa chegue na célula. Então, Satanás revela para alguns o que vai acontecer de verdade na célula. Lembra que eu falei? Que Satanás às vezes acusa com a verdade? Mas até quando ele faz com a verdade, ele mente. Ele só leva a parte, olha, vai ser um compromisso, vai ser toda semana. Você não vai poder estar toda semana, então você não pode participar. Isso é mentira. Até o compromisso toda semana é verdade. Então, por causa disso, você não vai poder fazer parte, é mentira, isso não é verdade. Então a pessoa fala, não, sabe o que é? Não dá, terça é o dia disso, quinta é o dia daquilo, um monte de desculpa e não vai. Mas aí num evento, que é um evento único, não tem uma regularidade, nesse negócio aí eu vou, principalmente se tiver comida e de graça. Aí então a pessoa vai, tá bom? Então, o evento de colheita, ele tem esse objetivo, que é o objetivo principal da célula. O evangelismo e a integração. Então, buscar pessoas que não conhecem Jesus e integrar as pessoas na vida da célula. Então, o evento de colheita, ele é um estilo de evento que pode ser no nível da célula, pode ser no nível da supervisão, pode ser no nível da igreja inteira, tá? Mas então o evento de colheita, ele é esse evento, que ele é algo pontual, que tem um objetivo muito claro de estimular cada participante que é membro da igreja a levar um amigo não crente, para que ele se sinta parte e queira, aí sim, participar dos encontros da célula. A gente precisa ser intencional nisso. A gente precisa, do mesmo jeito que o visitante no encontro da célula semanal é a menina dos olhos, no evento de colheita, os não crentes são a menina dos olhos. E é muito bacana num evento, quando, por exemplo, reúnem várias células, porque às vezes o pessoal da minha célula só tem crente ali, quarto homem da fornalha, então nenhum deles tem amigo não crente. Tudo errado, mas eles acham que estão certos. Mas aí foi num evento que o outro povo da célula só tem pecador. E aí, como só tem pecador, eles chamaram os amigos pecadores também. E aí eles levaram lá, e aí agora o outro vai ter a oportunidade de ver a maravilha que é ir até o pecador. A maravilha que é conversar e ajuda nessa integração. Caramba, que bacana, tem um povo tão legal, aquele povo ali, e se sente parte.
O que é o evento do tipo purê de batata? Isso já é agora muito específico, dá até fome toda vez que eu falo sobre isso, ainda mais com aquela imagem ali, que é um purê super bonito. Mas a ideia é, quando você, antes de fazer o purê, você tem as batatas, elas têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, peso diferente, cor diferente. Mas depois que você descasca, cozinha, amassa, mistura, já era. Já era. Quando você dá uma colherada, era qual daquelas batatas anteriores. Você pode até no início dar nome para cada batata. Depois você faz o purê, você dá uma colherada, já era. É qual batata aqui mesmo? Sei lá. Essa é a ideia. Então, o evento purê de batata, ele é um evento que a gente fala, dá esse nome, quando é dentro da célula. Então, o purê de batata é de uma única célula, com um objetivo muito claro de criar liga entre os membros da célula. Esse é o objetivo. Lembra que o objetivo principal não é comunhão. O objetivo principal da célula é evangelismo e integração. Mas como é que a gente quer fazer isso? Como é que a gente vai buscar força para fazer isso? Como é que a gente vai ajudar o outro a fazer isso? É quando a gente tem vínculo um com o outro. Quando a gente gosta um do outro, fica mais fácil da gente querer trazer novas pessoas. Fica mais fácil de um ajudar o outro. Fica mais fácil de um estimular o outro. Então, o evento purê de batata é para criar liga entre os membros da célula. Amém, gente? O que a gente estimula por conta da agenda? Como nós vivemos em um centro urbano, como a maioria das pessoas tem o dia completamente entupido e é muito difícil fazer eventos diferentes da rotina. Quando fizer um evento de purê de batata, o que a gente estimula? Que seja de colheita também. Todo evento que a gente faz, que ele tenha esse caráter também evento de colheita. Que ainda que seja um evento para comunhão entre os membros da célula, que seja estimulado, que cada um leve um amigo não crente. Por quê? Porque nesses eventos não tem roteiro de célula. Nesses eventos não tem compartilhamento da palavra. Eu sei que se escandaliza quem não está acostumado com isso. Mas não tem sequer compartilhamento da palavra, quando muito, isso eu vou falar com muito amor, com muito carinho, quando muito a gente faz uma oração muito breve. Sabe por quê? Porque a pessoa que odeia Jesus, ele odeia tudo que ele acha que é igreja. E quando ele chega num evento que tem cara de culto litúrgico, ele sai correndo. E se ele não sair correndo fisicamente, ele sai correndo dentro do coração dele. Por isso que o encontro da célula só vai entrar em algo que tem cara de liturgia quando a pessoa já está lá, já está envolvida, já está compartilhando. Então, por isso que oração mesmo, no encontro da célula, é só no final. Porque a pessoa já viu que tem um grupo bacana, que compartilha, que fala. Então, os eventos de colheita, a gente estimula que não tenha roteiro de célula, que não tenha cara de evento de igreja. É óbvio que as pessoas são bíblicas. Se as pessoas são bíblicas, não vai ter esquisitice, não vai ter heresia, não vai ter baixaria, não vai ter nada disso, porque a gente não faz isso. Então, não precisa ter cara de culto para ser um evento da igreja, porque nós somos a igreja. E toda vez que a gente faz um evento, é um evento da igreja. Amém, gente? A gente precisa entender isso. Precisa ficar muito claro. Então, pode passar. E na mesma ideia, nesse mesmo tema, tem uma diferença que precisa ficar muito clara, como eu falei. Purê de batatas, ele é um evento para comunhão dentro da célula. E existe um outro evento que também é de comunhão, envolvendo 2 ou mais células. E o nome que a gente dá para isso é celulão. O que precisa ficar muito claro? Celulão não é um encontrão de células. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser um evento que é o evento regular do encontro semanal que a célula faz, mas envolvendo 2 ou mais células.
vai continuar sendo um evento que não vai ter roteiro, vai continuar sendo um evento que não tem cara de nada de liturgia, vai continuar sendo um evento em que o objetivo é criar liga entre as pessoas, mas agora não liga entre as pessoas da mesma célula, agora liga entre as pessoas da mesma supervisão. Porque quando a gente faz um evento de comunhão para uma única célula, o que a gente está estimulando? Que as pessoas daquela célula entendam que fazem parte de uma família de fé, que crie vínculo entre as pessoas, que elas queiram umas ajudarem as outras, umas visitarem as outras. Amém? E a ideia do celulão é elas entenderem que fazem parte de algo maior. Elas entenderem que fazem parte de um corpo maior. Entenderem que elas fazem parte de um grupo maior. E com isso, entenderem que fazem parte de uma mesma supervisão. O purê de batata fortalece a célula. Célula que faz purê de batata regularmente, multiplica regularmente. Supervisão que promove celulão é uma supervisão que multiplica frequentemente, porque agora a supervisão está fortalecida. A supervisão vai começar a criar vínculo entre membros de células diferentes. E às vezes, quando você vai propor um relacionamento discipulador, não dá numa célula. Exemplo, a célula lá de casa, eu e Bianca, a gente não tem como discipular mais ninguém. Então, quando as pessoas chegam na célula de casa, elas querem ser discipuladas por quem? É por mim e pela Bianca, por um motivo muito óbvio. Nós somos a referência para eles naquela célula. E não estou nem falando que é porque eu sou pastor, é porque eu sou a referência. E aí, quando aquele líder de célula começa a multiplicar e vira um supervisor, ele não vai conseguir, provavelmente, discipular mais ninguém. Mas quando chegar, a pessoa vai querer ser discipulada por quem? Pelo líder da célula. E agora, como é que eu resolvo? Justamente, os celulões vão criar essa identidade da supervisão. Você vai ser intencional em ver em quem está tendo mais vínculo, vai falar com quem é mais maduro na visão. Cola em fulano, liga para ele, marca de bater um papo, vamos lá, incentiva, eu quero que você discipule, mas antes de chamar de discipulado, cai dentro, vive, faz vida na vida, chama, cria, seja intencional. E aí, quando estiver funcionando, a gente chama de discipulado. Amém, gente? E já caminhando para o final. Rapidinho, antes disso, pode voltar. Aqui estão 2 exemplos. Embaixo é da célula lá de casa. Purê de batata. O que a gente estimula? Para ficar muito prático. Num mês de 4 semanas, o que a gente estimula é que 3 semanas, 3 encontros semanais sejam o regular, usando o roteiro, fazendo tudo bonitinho que está ali no roteiro. E em um desses 4, faz um evento diferente. Então, em um mês, o que a gente sugere? Faz um celulão. Então, reúne com pelo menos outra célula dentro da sua supervisão, combina com o seu supervisor, qual é a célula que ele indica para você fazer isso. Se puder ser 3, 4, bacana. Mas o que a gente estimula? Que seja no mesmo dia da célula. Por quê? Como eu falei, é um estilo de vida muito corrido. O ideal, sábado. O real, a terça-feira. Por quê? Porque sábado tem o evento A da igreja, aí na semana seguinte tem o evento B, na semana seguinte evento C, e falta sábado. A verdade é essa. Então minha célula se reúne na terça, eu vou fazer na quinta. Gente, tem gente que não vai nem na terça. Como é que você vai botar terça e quinta? Então, por conta disso, a gente sugere, então, que num mês de 4 semanas, uma delas é um evento diferente. Num mês, faz celulão, porque vai fortalecer a supervisão. No outro mês, purê de batata. E é isso que a gente estimula muito. Então, embaixo foi purê de batata. E o que a gente faz? Aí aqui já é passando dicas avançadas para os supervisores. Essa célula se reúne na minha casa. Essa não é a minha casa. Então, a gente fez um celulão na casa da líder em treinamento. Por quê? Para as pessoas já verem que dá para ir lá. Para as pessoas já perceberem que é um local que também faz sentido. O dia que tiver uma multiplicação, aquele é o lugar óbvio. Por quê? Porque elas já foram.
E a memória afetiva é, por lá tem churrasco. Na casa do Tiago não tem churrasco. Na minha casa a gente não faz churrasco, porque não tem churrasqueira. Lá tem churrasqueira. Isso é ser intencional, é usar estratégia. Então isso foi na casa da Bruna, que é a líder em treinamento, vai multiplicar para a casa dela. E em cima, é um celulão envolvendo 3 células da Rede Vermelha, não é da supervisão da Bianca, é da supervisão do Rafael, e eles fizeram um evento num lugar que tem o quê? Churrasqueira, gente. Pega a visão. Comida. Comida é um negócio que vem de Deus, gente. Por isso que Jesus, ele fala, vou lá na sua casa, Jesus estava à mesa, Jesus estava... Por quê? Porque você vem de Deus, gente. Porque na mesa a guarda baixa. É na mesa que os papos vão. Por isso, trazendo aqui um exemplo completamente fora disso, por isso que nas novelas, onde é que acontecem as discussões? Onde é que acontece a discussão? É na mesa, querido. Porque é na mesa que está a intimidade. É por isso que o mundo odeia a mesa e quer que todo mundo coma correndo, vendo o celular. Porque é na mesa que acontece a profundidade dos relacionamentos. Amém? Então pega a visão, quando tiver um churrasco, pode me chamar, eu só não saio na foto. Pode passar. Então, para fechar, eventos de colheita. A gente sugere que toda vez que uma célula, uma supervisão venha a fazer um evento de colheita, conversa com o seu supervisor diretamente acima. Por quê? Primeiro motivo, toda vez que você fizer um evento diferente, você conversar com o seu supervisor direto, você dá a oportunidade, primeiro, dele orar por você, dele abençoar o seu evento. E aqui a gente faz parte de um grupo que entende que há poder na imposição de mãos, há poder em a bênção que vem da autoridade. Então, quando a gente conversa com o nosso supervisor, no mínimo, a gente tem a oportunidade de ser abençoado. Segundo, a gente tem uma oportunidade logística, organizacional, dele dar ideia, esse dia não vai ser bacana porque eu já tinha planejado um negócio. Olha, esse evento que você fez, desse jeito aí, eu já fiz várias vezes e sempre deu errado. Tenta fazer desse jeito aqui. Pô, você vai fazer esse celulão com essas 2 células, bota essa terceira aqui, ela está meio capenguinha, está precisando de uma injeção de ânimo. Ou, poxa, pega essa célula aqui que está bombando, eu acho que vai ser bacana, vai injetar ânimo. Então, você dá a oportunidade do seu supervisor orientar. E o que é muito bacana, gente? Vamos pensar aqui rapidinho. O que é mais fácil? O supervisor, toda vez que pensar em fazer alguma coisa, conversar com todos os supervisionados, ou o supervisionado, quando tiver uma ideia, ir até o supervisor? É do supervisionado para o supervisor ou do supervisor para o supervisionado? De baixo para cima, gente. É muito mais fácil. Porque para muitos, ele vai esquecer de alguém. Mas quando é 1 para 1, não tem como esquecer. Você só tem um supervisor direto, não tem 2. Amém, gente? Então, e existe também os eventos que são para a igreja. Então, as festas, as datas festivas, são ótimas oportunidades da igreja fazer um evento de colheita. Então, às vezes, fazer, sei lá, uma cantata de Natal num lugar diferente, chamando, estimulando cada membro a levar um não crente, festa da roça, festa da primavera, cada município tem as suas festividades locais. Então, Nova Iguaçu, eu sei que tem a festa do Aipim, a gente nunca fez nada relacionado à festa do Aipim, mas tem a festa do Aipim. Então, assim, existem várias festividades que a localidade está esperando alguma coisa. E quando a igreja entende isso, e é intencional em relação a isso, a gente ocupa um espaço que estava sendo ocupado só por Satanás. Mas ele não tem autoridade para ficar lá, ele só fica porque nós, enquanto igreja, deixamos. Porque, por mais que a motivação da festa nem seja das melhores, a gente ressignifica. A gente aproveita que o povo está esperando uma agremiação de pessoas, e fala assim, então a gente vai fazer a nossa. E, melhor ainda, a gente ainda vai te convidar. E você vai gostar. Vou dar só um exemplinho, já vou fechar, tá, pastora? O pastor já me olhou aqui, pelo amor de Deus, acaba aí. Então, a gente fez... Anualmente a gente faz a festa da roça, mas ano passado foi algo que me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha ouvido o testemunho desse jeito. Veio uma líder nossa, chorando, porque
um membro da célula dela, na verdade, uma mulher, né, membro, ela queria muito que o marido fosse, mas o marido falou, não vou de jeito nenhum. Eu amo tomar minha cervejinha, lá eu sei que não vai ter cerveja, e só tem festa boa quando tem bebida, quando tem cerveja, então eu não vou. Vou te deixar lá, vou embora tomar minha birita. Quando acabar, você me liga que eu vou te buscar. Ela tinha ficado muito triste, ficou chateada e tal, aí conversou com a líder e disse, não tem problema, deixa ele à vontade. Ele vai te deixar aqui, a gente vai dar oi para ele e tal, a gente vai convidar para ficar, se ele não quiser ficar, amém. Então, ele ia para tomar uma birita depois, né? Ele chegou, só que quando ele chegou, o que estava acontecendo? A gente, nesse ano, tinha uma banda tocando, como se fosse um forró, gospel, e as pessoas estavam dançando, se divertindo. O cara olhou e falou assim, ué, que é isso? Que negócio é esse aí? E rolando comida para chuchu, o povo pagou comida para ele, aí pronto, ganhou. Pagou comida para ele, fica aqui. Aí ela, não, marido, pô, obrigado, pode ir lá, quando acabar eu tiro. Não, vou ficar um pouquinho, só um pouquinho. Resumo, ele ficou até o final, ele fechou o portão do evento, tá, gente? Literalmente, ele fechou o portão, o último carro saindo, virou para a esposa, do lado da líder da célula, falou assim, querida, eu não sabia que existia tanta alegria sem baixaria, sem palavrão e sem bebida. Hoje, esse membro de célula é líder de célula. Na casa dela. E no dia da multiplicação dessa célula, quem foi que limpou a casa e alugou cadeira? O marido. Mas ele falou assim, não, pelo amor, não é convertido ainda. Não, querida, de jeito nenhum, está muito sujo. Limpou tudo. Não, essas nossas cadeiras não vai dar, eu sei que você chamou um monte de gente. Alugou cadeira. Isso é o poder da intencionalidade conduzida pelo Espírito Santo.